Boa noite, gente. Boa noite, boa noite. Vou chamar uma pessoa aqui do Twitter. Pera aí. Lá no Instagram. E aí, Hello, chefe? hello. E aí, chefe? O- Beleza? Olá, tudo bem? Tudo bem? Estamos Beleza. aqui. Olha aí, rapaz, Jola Russa chegou já com 3 selos. Muito obrigado, muito Jola Russa obrigado. estava sumida, inclusive, hein? Tava sumida, rapaz, tava sumida, mas reapareceu na live de hoje. Que beleza. Bem-vindos, Maravilha. A bem-vindas. Rússia passando por um momento difícil, ela sumida, né, Daniel? Estranho. Mas, enfim. Ah, deve ter sido Mas é. chamada para averiguações, sabe aquela coisa? Para Consultas. conversas, consultas. Aí, mais um selo da Mama Yogni. É isso? Acho que é Mama isso. Yogini, Daniel. Porra, ela tá aqui todo dia, cara. Não faz comigo, não, cara. Que vergonha. Mama Yogini, cara. Pera aí, deixa eu ajeitar aqui, Daniel, para poder começar a gravação daqui a pouquinho. Beleza, tudo Pera certo. aí, tudo Beleza. certo. Ó, rlobo.jpg comprou selo aí também. Obrigado, obrigado. Vamos falar do Macron daqui a pouquinho. Quem é que tá de plantão hoje, Daniel? Não sei, rapaz, não sei, É, mas certamente tem. certamente tem alguém. Na espreita aí, Renata. Renata comprou 2 selos. Obrigado, Renata. Olha aí. O pessoal quer saber se vai ter selos a selos, Tanguy. Selos a Selos a selos. selos. Vou botar aqui. Ó quem apareceu aí, ó. Aí, muito Se obrigado, ligou? Camila, Hudson, Fernanda, pessoal e Aquarela da Terra também. Muito obrigado, todo mundo comprando selos. Muito obrigado a todo mundo, especialmente pra Camila que mandou aí. Senão o bicho pega depois, Daniel. Bá É, Oliveira, Viviane, que dia que é hoje, Daniel? É Léo plantão, Lindoso, Malu também, Petit, LK, Dias. LKR Paz também comprou selo. Muito obrigado, gente. Olha aí. 59 e 60 da guerra. Rapaz, o pessoal tá dizendo que a Aquarela é atacante do Tinder. Olha que beleza, no Petinder. Selos a selos. Pronto. Pronto, tá aí já, tá, Daniel? Tá fixado aí já? Hoje a gente vai falar bastante sobre França, né, Tanguy? Tem que falar bastante sobre Hoje França. tem França, vamos falar. Bruno É, comprou um hoje selo também. os assuntos Obrigado. principais hoje é França. Vamos falar de guerra também, Daniel? Flávio. Hoje foi a Páscoa Ortodoxa. Hoje Sim, foi a aliás, Páscoa Ortodoxa, principal feriado religioso para os cristãos ortodoxos, é hoje. Então, é um dia importante para eles lá também. Vladimir Putin estava lá na igreja, participando da celebração da Páscoa, fazendo o sinal da cruz de forma invertida, porque os ortodoxos eles fazem o sinal da cruz ao contrário do que os ocidentais costumam fazer, da direita para a esquerda, os ocidentais fazem da esquerda para a direita. É Estava isso, lá, é bem, isso. bem alinhado e fazendo todos os procedimentos religiosos da Páscoa Ortodoxa. Ô, Daniel, eu fiquei sabendo, cara, por inside information, num grupo aí que tá rolando de Petit Jornal, que Ah, hoje é o último plantão Petit. É verdade isso, cara? rapaz, não sei. A gente combinou isso? Está combinado isso com a Tá direção? combinado. Tá Com a combinado. direção? Tá Está combinado com a combinado direção. isso? Fizemos Está uma reunião combinado? da equipe toda, né? Direção, equipe de som, marketing, todo mundo. E combinaram que hoje era o último plantão Petit. Aí a gente vai. Aí não é que a gente deixe de fazer live, né? É Também tem que isso, explicar. A é gente isso. Ó, o volta. desespero, pessoal. Eu queria deixar o É, desespero no ar. Só o desespero no não, ar. a gente volta à nomenclatura anterior, que é a do bate-papo. A gente vai continuar fazendo lives aí 5 vezes por semana, mas a Isso. gente volta à nomenclatura anterior justamente para que nós possamos ter espaço para falar de mais temas, para que a gente possa fazer uma discussão um pouco mais ampla, embora, claro, que a guerra vai continuar tomando um espaço muito significativo desse nosso encontro diário. O pessoal tá falando, devolve o selo. Calma, gente, não vai mudar nada, vai mudar o nome só. Calma. Só vai voltar pro nome anterior, que a gente começou a fazer plantão, só que, porra, plantão 60, 2 meses de guerra, tá bom já, né? Aliás, completo É, dois pois meses de guerra é, exatamente hoje. É, pois então, é.
a gente vai só mudar o nome, então a partir de amanhã volta a ser plantão, mas num ritmo completamente diferente do que a gente fazia antes. Tá? Antes a gente fazia, era um bate-papo por semana, quando muito fazia 2. A gente vai continuar fazendo 5, né, por semana. Então, a tendência é que a discussão sobre a guerra aqui, ela continue. O pessoal está querendo cancelar a gente. Eu acho que eu deixei tempo demais, né? Eu falei que ia acabar o plantão e demorei demais para explicar, para deixar o suspense. Eu fui logo explicar, cara, porque eu senti que você foi ineficiente nesse processo. Foi ousado, é ousado. Foi ousado. Não, não é nada disso, gente. Vai continuar tendo live 5 vezes por semana, como a gente tem feito, de domingo a quinta-feira, justamente para analisar aqui uma série de aspectos da política e da economia internacional. Mas a gente vai apenas deixar de chamar de plantão, né? Porque o plantão Petit ele restringe muito os nossos debates aqui noturnos à questão da guerra, e a gente está sentindo falta de falar um pouco também de outros aspectos. Vamos continuar falando sobre guerra diariamente, vai continuar sendo certamente o tema principal ao longo dos próximos dias e muito provavelmente semanas, mas falaremos também de alguns outros aspectos que nem a gente vai fazer hoje, né? Hoje a gente vai falar sobre França. Hoje a gente vai falar sobre Fed, que deu uma sacudida na economia internacional muito forte no final da semana passada. Então, me parece que é importante também a gente falar de alguns outros aspectos, abrir um pouco a nossa análise, porque a gente já está 60 dias dedicado quase que exclusivamente a falar da guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas o pessoal aqui no chat, Daniel, o que eu estou reparando é que se a gente abrir também a live aqui e a gente não aparecer, abre a live aqui, vai lavar louça, vai fazer outra coisa, vai ver uma série aí, não tem problema também que o pessoal se diverte sozinho aqui também, tá? Não então, assim, rapaz? O que é importante é abrir a live aqui. O nosso trabalho é esse. O nosso trabalho é estar aqui para que o pessoal se divirta no chat. Tá? É isso. É isso, é isso. Então, a nossa contribuição para o Domingão das Pessoas é ter aberto aqui o chat hoje. Fica à vontade, pessoal, tá, gente? A gente vai estar falando aqui, mas não se aí, incomodem. O pessoal está aí falando que a gente não é isso, gente. A gente vai continuar com a mesma frequência de lives, mesma frequência de vai continuar tendo a Polônia, toda vez que ela estiver sem freio. Vamos falar da Polônia sem freio. Toda vez que tiver notícia de oligarcas, o oligarca se fudendo. O oligarca se fudendo, a gente fala de oligarca. Mesma coisa, igual. Tá? Só que a gente só vai mudar o nome. Calma, tá, gente? Enfim, Daniel, vamos começar, cara? Vamos começar. Vamos lá, gente. Quer começar falando por França, cara? Vamos começar falando de França. Acho que o dia pede. É o assunto mais quente e tal. Vamos lá. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Plantão Petit, esse encontro periódico da dupla de costume Daniel Souza e Tanguy, o Bagdadi, para repercutir principalmente a guerra entre Rússia e Ucrânia, mas não apenas ela. Ainda mais nesse domingo, onde nós tivemos eleições na França, eleições extremamente importantes para a geopolítica da própria guerra. Afinal, o Emmanuel Macron e a Marine Le Pen têm posições muito diferentes em relação à Rússia. Uma eleição muito importante para a União Europeia, uma eleição muito importante para a questão da extrema-direita internacional, força da extrema-direita em termos internacionais. Então, acho que vale a pena nós nos debruçarmos um pouco sobre essa questão das eleições nesse domingo, segundo turno, com a reeleição do Macron. E também, Tanguy, me parece importante a gente destacar que eu recebi uma visita hoje da Polícia Nacional. Bateram aqui na porta. Mas falaram... por quê, cara? Você conhece o seu Tanguy Bagdadi? Eu falei, não conheço, não sei quem é. Não sei quem é, nunca vi. Não conheço quem é essa pessoa. Eu sou Daniel Souza, né? Não sou Tanguy Bagdadi. O senhor está na casa errada. Porque veja bem, aqui o seu Tanguy Bagdadi praticamente acertou o resultado das eleições francesas e tal, e nós queremos investigá-lo. E aí, Tanguy, eu falei que não te conhecia. E aí, se a Polícia Nacional bater aí, é contigo, não tem nada a ver com isso. Então tá bom, Daniel. Fico feliz, né, por toda a ajuda que você me deu nessa situação difícil pela qual eu posso vir a passar. Eu apostei aqui na última live, Daniel, já no finalzinho, né, já não estava gravando pro podcast, eu apostei que o Macron ia vencer por 58,3%. E aí, Daniel, quando estava 99%, eu te mandei o print, estava lá, 58,3% cravado. E aí, no finalzinho, o último % ali, que eu acho que é quando chegam os votos de fora da França. E fora da França foi uma lavada do Macron. E aí,
abriu um pouquinho, né? Então terminou com 58,55. Então eu errei por 0,2, 0,25. Tá? Foi meu erro. Eu acho que já está suficiente para eu não ser preso por nenhum crime de manipulação, nem nada disso. Mas então Macron eleito por 58,55% dos votos. Marine Le Pen, portanto, recebeu 41,45%. Votos válidos, né? Votos válidos, isso. E aí, Daniel, tem alguns pontos importantes que eu acho que vale a pena levantar, e eu sei que você tem algumas considerações a fazer aí também. O primeiro deles é que o Macron recebeu 2 milhões de votos a menos do que em 2017. É claro, em 2017 ele não era presidente, ele estava aparecendo com uma proposta nova, não tinha muito a ser criticado pelo seu mandato ainda e tal. Ele fez um mandato complicadíssimo, a Covid no meio, e já tem um histórico para apanhar. Né? Mas, de qualquer maneira, ele recebeu 8 pontos percentuais a menos, né, do que em 2017. Em 2017 ele recebeu mais de 66% dos votos. Ele recebeu 20 milhões de votos naquela ocasião e agora recebeu 18 milhões de votos. Outro ponto a ser destacado é o tamanho da abstenção. Foi a maior abstenção numa eleição francesa desde 1969. Ou seja, uma abstenção que é notável. A gente teve uma participação de 73% dos eleitores, então isso significa cerca de 27% de abstenção no total. Se você for somar com nulos e brancos, né, então somando todo mundo que ou não votou ou foi para as urnas e não escolheu nenhum nem outro, a gente vai chegar a 34,5% no total. Eu fiz uma comparação com o Brasil, Daniel, só para a gente conseguir, né, comparar dois cenários que têm características diferentes, já que no Brasil o voto é obrigatório, na França não é obrigatório. No Brasil, a abstenção foi de 21,2%. Na França foi de 27%, sendo obrigatório. No Brasil, 21,2% na última eleição presidencial de 2018. Isso, para mim, Daniel, sinaliza que a abstenção na França foi alta, tá? Mas que a abstenção no Brasil também é muito alta. Né? Esse é um negócio que às vezes a gente não leva muito em consideração. Um voto, uma eleição obrigatória, né? 21,2% em 2018, é bastante elevado. Então, isso aparentemente, né, sinaliza para aquilo que a gente já vinha acompanhando ao longo das últimas semanas. Existe uma profunda desilusão na França com relação aos dois candidatos. Muita gente votou no Macron, foi o meu caso, não porque gosta do Macron, não porque, enfim, acha que ele fez um belíssimo trabalho, mas pelo fato de que era para ser contra Marine Le Pen. E, na verdade, o que os jornais franceses vêm dizendo hoje, Daniel, é que não tem lua de mel. Agora, né, faz, sei lá, uma hora, as organizações patronais, ou seja, né, os donos de indústria, né, empresários e tal, já falaram, ó, parabéns, legal e tal, mas eu quero as reformas, tem que ter reforma, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai se mobilizar aí e tal. Reformas que naturalmente falam sobre liberalização, sobre flexibilização e tal. E, ao mesmo tempo, a gente já teve hoje manifestações da esquerda, também já falando do Macron dégage, né? Dégage porra, dá teu jeito aí, vai embora, fora Macron, seria algo mais ou menos assim. Então, assim, o Macron, ele tem hoje para tomar o champanhe dele. Amanhã já é porrada na frente do Palácio do Eliseu, Daniel. Pegando até esse gancho que você colocou, Tanguy, o segundo mandato do Macron vai ser muito mais difícil do que o primeiro do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Ele vai ter uma oposição política muito mais forte e o descontentamento social é absolutamente crescente, né? A própria Le Pen, hoje, ela discursou de forma desafiadora, prometendo um bloco de oposição bastante forte dentro do parlamento francês. O Mélenchon tem ali a pretensão de ser, quem sabe, o primeiro-ministro da França num futuro próximo, então o Macron deve ter uma oposição muito forte politicamente, tanto à direita quanto à esquerda. O Macron ele tem um problemaço para administrar já no curtíssimo prazo, que é o preço da energia. O Macron, durante o processo eleitoral, segurou do jeito que teve o preço da energia para tentar evitar um desgaste. E aqui eu estou falando tanto de eletricidade quanto de combustíveis, e para tentar evitar justamente um desgaste eleitoral que isso poderia causar. E ele vai ter que liberar esses preços. Esses preços vão ter que chegar no consumidor final. E é claro que isso vai ter um impacto muito significativo sobre a popularidade dele já no curto prazo. Outro problema, Tanguy, o Macron representa o ápice do establishment, né? Quer dizer,
Isso é um prato cheio para populismo, né? Você dizer, olha, o Macron é establishment, o Macron é aquele cara da Escola Nacional de Administração, que, aliás, é um ativo francês extremamente interessante. O Macron é aquele cara que está sempre ligado e cercado de tecnocratas, de mauricinhos, de pessoas que não têm efetivamente um viés político consolidado, que estão preocupadas apenas com números, planilhas e tabelas. O Macron ele ganhou durante esse primeiro mandato a pecha de presidente dos ricos, isso porque ele cortou impostos, particularmente sobre os mais ricos, cortou o imposto sobre grandes fortunas, que havia sido estabelecido durante o governo do Hollande. O argumento é que havia tido uma evasão de divisas muito grande para a Bélgica, para Mônaco e para a Suíça, por conta desse imposto de grandes fortunas. Então, Macron considerava que era uma forma de trazer esse dinheiro de volta. O problema é que, ao mesmo tempo em que ele diminuía impostos sobre grandes fortunas, ele reduzia ajudas financeiras para os mais pobres, particularmente no setor habitacional, e também intencionava aumentar impostos sobre os combustíveis, o que impacta justamente também pessoas que têm uma renda menor ou que têm um pouco mais de dificuldade em relação à sua locomoção. Você teve ali um combo realmente onde as pessoas passaram a ter uma percepção de que o Macron, olha, está preocupado apenas com os ricos e não com a população de uma forma geral. Fora isso, tem a questão das reformas que você mencionou há pouco. A França tem um problema, que justamente a burocracia francesa percebe isso com muita clareza, que é uma perda de competitividade em relação principalmente aos vizinhos. E aí eu destaco o caso da Alemanha e da Holanda, que fizeram reformas para tentar melhorar a capacidade do Estado de realizar investimentos, e a França ficou para trás nesse processo. E esse é um argumento que o Macron utiliza, é um argumento que a tecnocracia francesa utiliza. Caiu aí, pessoal? Voltou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo ou o Daniel? Só o Daniel caiu. O Daniel caiu, né? Beleza. Deixa eu só esperar que ele vai voltar aí. Vocês estão me ouvindo direito? Estão me ouvindo bem? Beleza. É um jogo de soma zero. É isso mesmo. O Daniel pediu para voltar aqui. Cara, eu gostei foi do comentário que alguém fez que as nossas internets são um jogo de soma Soma zero. zero. Eu achei isso maravilhoso, eu acho que isso define muito bem. Mas então, vamos voltar aqui, Tanguy. Eu deixei aqui gravando normalmente, aí a gente Eu depois também. eu ajusto, né, ajusto na edição. Mas eu acho que nada representa tão bem essas reformas sobre as quais você colocou há pouco como a reforma da Previdência. Né? Existe ali realmente uma intenção do governo Emmanuel Macron de aumentar a idade mínima de aposentadoria para algo em torno de 65 anos, que, aliás, é menos do que a idade mínima de aposentadoria na Alemanha, por exemplo. Mesmo que chegue aos 65 anos, é uma idade de aposentadoria menor do que a Alemanha, continuará sendo uma idade de aposentadoria mínima menor do que a Alemanha. Enfim, a gente está falando de um presidente que vai ter muita dificuldade para transitar de um lado com as federações de empresários e do outro lado com as federações de trabalhadores, dentro de um contexto onde o preço dos combustíveis vai disparar, dentro de um contexto onde você vai ter muitas dificuldades em termos de crescimento econômico. Eu prevejo realmente dias muito difíceis para o Macron. E Daniel, quem começou a fazer campanha já, né? Como você está dizendo, não tem lua de mel. Hoje é para tomar o champanhe, para, né, comemorar ali, fazer aquele discurso bonito da vitória e tal. Mas quem já começou a fazer campanha foi o Mélenchon. Tá? Mélenchon, que é o candidato da esquerda, barra extrema esquerda, né, do partido France Insoumise, né, a França Insubmissa, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno da eleição. E ele já começou a fazer campanha para que o bloco da esquerda, né, para que o bloco dele
consiga uma maioria nas eleições parlamentares para ele tentar ser eleito como primeiro-ministro. Então já há uma certa pressão sobre o Macron para saber o que ele vai fazer com relação ao Mélenchon. Se esses votos todos do Mélenchon se converterem, né, se reverterem numa vitória nas eleições parlamentares para o bloco da esquerda, o que pode acontecer com a escolha desse primeiro-ministro e um governo Macron com um primeiro-ministro da extrema-esquerda pode acabar criando, portanto, um governo que acabe ficando meio torto, né? Um governo de centro-direita com um primeiro-ministro da extrema-esquerda. Daniel caiu mais uma vez. Espera aí, vou chamar ele de novo aqui. E aí, chefe? Opa, agora eu tô no 4G. Vamos lá. Vou pro 4G? Liga o 5G aí, cara. Pô, 5G não tem aqui na minha casa, cara. Tem só ali no outro bairro aqui. Mas enfim, vamos em frente. Beleza. Continua aí. Enquanto você caiu aqui, eu falei do Mélenchon, tá, Daniel? Tá bom, tá bom, tá bom. Então a gente pode ir pra guerra agora? Podemos pra guerra. Vamos pra guerra. Puxa aí. Tanguy, eu queria começar falando sobre a declaração de Denis Shmyhal, que é premier da Ucrânia, e que destacou em Washington, lá no grupo do G20, que sim, a reconstrução da Ucrânia vai custar 600 bilhões de dólares. Quer dizer, depois de termos aquela declaração do Banco Mundial que destacou que custaria apenas 60 bilhões de dólares, agora nós temos o governo da Ucrânia, oficialmente, não apenas uma escola de economia, destacando, olha, são 600 bilhões de dólares já no atual momento e vai ficar cada vez mais caro conforme essa guerra se alongue. O Daniel, e um ponto que é importante que você falou aí é que está falando agora, né? Assim, considerando que hoje a guerra cabe. Né? Então, assim, passando a conta hoje é essa daí. Mas, assim, hoje a gente teve uma declaração, na verdade foi de ontem para hoje, de um oficial russo, tá? Não identificado, mas que repercutiu bastante, que diz o seguinte: o objetivo não é apenas o Donbass. Isso a gente já sabia, tá? Então a gente já sabia que o objetivo não era apenas aquele ali, era criar pelo menos aquela faixa ali, né, entre a Crimeia e o próprio Donbass. Então, a região ali de Mariupol fica em Donetsk, né, fica no Oblast de Donetsk, mas aquele corredor ali era importante, mas pelo que esse oficial deu a entender, a gente está falando também para o outro lado. Odessa, por exemplo. Odessa foi atacado nos últimos dias. A gente já falou várias vezes aqui sobre como a cidade de Mykolaiv era importante. Então, saindo ali da Crimeia, indo em direção ao oeste, né, à esquerda do mapa, Mykolaiv como uma cidade importante, exatamente para tentar chegar até Odessa. Então, segundo essa declaração, o objetivo é tomar toda aquela faixa litorânea ali no Mar Negro, o Mar de Azov e tal. Então, assim, a tendência é que a guerra, de fato, não acabe agora. Assim, não há muitas expectativas de que a guerra termine por agora. E aí, Daniel, a gente vai começar a se aproximar de $1 trilhão de dólares, né? Vai começar a ser isso, vai começar a ser comparável com o PIB de grande parte dos países por aí, né? A gente vai começar a falar, de fato, em trilhão de dólares. Outra informação que a gente teve hoje também, Daniel, que eu acho que dá um pouco a dimensão de como é que está essa guerra no sul do país, o capitão do exército ucraniano, um cara chamado Sviatoslav Palamar, ele vem a ser um cara, né, um capitão, um dos comandantes lá do batalhão Azov, né, o tão falado batalhão Azov, enfim, com inclinações neonazistas, né, que está exatamente encastelado, né, enclausurado ali naquela siderúrgica de Azovstal, que é a última resistência que a Ucrânia ainda mantém em Mariupol. Lembrando que a gente falou sobre isso há pouco tempo, a Rússia meio que já falou assim, ó, já consegui, Mariupol já é nosso, falta esses caras aí, mas deixa eles aí, estão cercados ali, não vai acontecer nada. Então o que ele disse os ucranianos, né, do batalhão Azov já aceitaram evacuar Azovstal, só que precisam de garantias de que vão poder sair de lá com vida. Não me parece, né, que o Putin esteja muito disposto a fazer uma concessão logo para o batalhão Azov, que dá peso exatamente para o argumento dele de que ele está desnazificando a Ucrânia. Então, me parece que isso aí o Putin, Daniel, vai colocar lá no final da pilha dele de afazeres, né? Ver a situação do pessoal lá em Azovstal. Deixa lá, vai morrer de fome, morrer de sede, vai morrer de doença, sei lá o que vai acontecer, mas desses caras lá. Diga.
Não, e eu queria só destacar, Tanguy, você falava há pouco sobre PIB. O PIB da Ucrânia, e isso a gente está falando ali por volta do ano de 2020, até porque o de 2021 acabou não sendo divulgado, não houve tempo para sua contabilização por conta do início do conflito. A gente está falando de um PIB na casa de 160 bilhões de dólares, tá? Um PIB anual. Quer dizer, se você somar a renda de todos aqueles que habitavam o território ucraniano no ano de 2020 era algo em torno de 160 bilhões de dólares, o que mostra o tamanho do desafio de reconstrução desse país ao longo dos próximos anos, isso considerando que a guerra acabasse agora, o que claramente não vai acontecer, e esse valor pode atingir, como você muito bem colocou, US$ 1 trilhão, quem sabe valores até superiores a isso. E Tanguy, eu queria te perguntar uma coisa. O governo ucraniano disse que o secretário de Defesa e o secretário de Estado dos Estados Unidos estão em Kiev. E os americanos não comentaram, que eu achei maravilhoso. Não comentar, eu acho que quem cala consente numa situação como essa. Pois é, Daniel. Isso aí vinha rolando já tinha alguns dias, né? Havia uma pressão sobre o governo Biden para que mandasse pessoas do primeiro escalão, né, do alto escalão do governo americano para lá. Então, o que tinha gente dizendo é, pô, olha só, os Estados Unidos já mandaram uma grana, né, para a Ucrânia. A gente está contabilizando agora, só dos Estados Unidos, 3,4 bilhões de dólares em ajuda para a Ucrânia. Tanto ajuda humanitária quanto em termos de armamentos. 3,4 bilhões de dólares. Foram mais de, na verdade, quase 30 países, não chegou a 30, quase 30 países que ofereceram alguma ajuda, mas os Estados Unidos são disparados o país que mais mandou ajuda. O que a Ucrânia está dizendo, no entanto, é falta aquela presença aqui. Falta, assim, mandar alguém para cá. A galera da Europa já veio, a Polônia já veio, o Boris Johnson já veio. Aliás, a Polônia já encheu o saco, o Macron liga todo dia, e É vocês não vêm isso. aqui. A Ursula von der Leyen já veio para cá, já se emocionou, já abraçou gente na rua, não sei o quê. E cadê? Se não vem ninguém dos Estados Unidos? E durante algum tempo, assim, chegou a se cogitar a possibilidade do Biden ir para lá, lembrando que tanto o Biden quanto a Kamala Harris, né, a vice-presidente dos Estados Unidos, foram para a Polônia, chegaram perto da fronteira ali, mas não chegaram a entrar na Ucrânia, porque é o que eles dizem, enfim, consigo imaginar, o tamanho da logística que você tem para levar um presidente americano para um local de guerra é muito grande. Então, meio que na surdina, eles começaram a arquitetar a possibilidade de mandar dois, o equivalente a dois ministros, né, que eles chamam de secretário nos Estados Unidos, e ficou naquela, eles vão para lá no domingo eles vão estar lá e tal, que era exatamente o Blinken, né, o Anthony Blinken, secretário de Estado, que é o equivalente ao ministro das Relações Exteriores, e o ministro da Defesa, né, que é o Lloyd Austin III, que pudessem ir para Kiev, que estariam lá, portanto, hoje, lembrando que a gente está gravando essa live aqui no domingo, dia 24 de abril, agora são 22 horas e 28 minutos, e ao longo do domingo, Daniel, nenhuma informação. Não, nenhuma informação. Está vindo aí, a qualquer momento chega e tal. E aparentemente, no domingo à noite, lá, ou seja, tem aí umas 6, 7 horas, houve a confirmação. Estão aí. Agora, onde estão, não foi dito. Encontraram com quem, não foi dito. Me parece que isso vai ser divulgado depois que eles forem embora. Depois que forem embora, vai mostrar foto, olha, eles estiveram aqui e tal. Mas por uma questão de segurança, eles acabaram não divulgando grande coisa sobre as agendas, né? Mas, enfim, aparentemente o Blinken e o secretário de Defesa, sacanagem também o nome dele, né? Lloyd Austin III, né? Então parece um negócio meio dinástico, né? Meio monárquico e tal. Mas os dois, aparentemente, estão agora, nesse momento que a gente está falando, em Kiev, para dar aquela força para o Zelensky lá, pessoalmente. E, aliás, Daniel, outra visita importante também. Antônio Guterres, a gente falou sobre isso já, pediu para conversar com os dois, né? Com o Zelensky, com o Putin. Todo mundo esperava que ele fosse primeiro para a Ucrânia, conversar com o Zelensky primeiro. E aparentemente o Antônio Guterres preferiu começar de lá para cá. Então começou, e vai começar, né? Tá agendando a visita, para ir a Moscou primeiro, conversar com Putin primeiro. Daniel, o tal do Zelensky subiu nas tamancas, ficou puto da vida, falou: isso é um absurdo total e completo. Ir para a Rússia primeiro, antes de vir para a Ucrânia. É a Ucrânia que está sofrendo, é aqui que as coisas estão acontecendo, a guerra é contra a gente está sendo invadido e tal, como é que você vai lá? Não era nem para ir para lá, que dirá e antes. Né? Você está doido. Então, o que ele disse e não tem que ficar falando nada de acordo de paz, não. Porque esses caras não estão querendo paz nenhuma, porque a gente está querendo negociar e eles não querem. Tem que falar sobre ajuda humanitária. Né? Então, está aí o Antônio Guterres com a pressão sobre ele que está aumentando, exatamente a partir do momento em que ele divulgou o itinerário, pelo menos, dessa visita à região, né, os dois países que estão em guerra, Daniel. Ô, Tanguy, eu sei que você é um cara que acompanha os mercados, acompanha os seus investimentos, porque você tem aí capital dividido, Muito. diversificado.
em muitos Porra, países do demais. mundo. E Isso. você certamente deve ter visto a confusão que aconteceu na sexta-feira no mercado internacional. Aconteceu a confusão, confusão, dólar disparando aqui no Brasil, bolsa caindo para tudo que foi lado, porque o seu Jerome Powell, que é o presidente do Fed, ele disse o seguinte: olha, gente fina, o que acontece? A gente tem uma meta de inflação dos Estados Unidos que é 2%, né? 2% de meta de inflação ao ano, e a inflação dos Estados Unidos parece que está 8%, né? Então, diante disso, segundo aqui as regras da política monetária do Banco Central, acho que a gente vai ter que aumentar a taxa de juros, vai ter que aumentar a taxa de juros com uma certa força. Né? 0,5% de alta do juro na próxima reunião vai estar sobre a mesa. E digo mais para os senhores, é apropriado avançar um pouco mais rapidamente com essa coisa de elevação de taxa de juros. Tanguy, Deus nos acuda, os Estados Unidos vão entrar em recessão, porque a taxa de juros vai subir muito rápido, e se os Estados Unidos entrarem em recessão é tudo que faltava para o mundo desandar de vez. Então compra dólar, se protege, compra ouro, busca segurança. Ô Tanguy, olha a situação, rapaz. Agora, para desinflacionar a economia americana, pode ser que a economia americana entre em recessão, dependendo da intensidade de alta da taxa de juros que seja feita por lá. É porque a gente está com pouca variável de incerteza, entendeu? Pouca incerteza no horizonte, em termos econômicos, né? Está tudo no lugar, está tudo tranquilo, está tudo tendo preços absolutamente alinhados e equilibrados. E o tal do Fed, que não chega a ser exatamente uma surpresa, vamos combinar, mas apareceu aí realmente o Jerome Powell dizendo: olha, o gato subiu no telhado, acho que talvez, quem sabe, muito provavelmente estaremos aumentando a taxa de juros de forma intensa no futuro próximo. Tanguy, eu acho que as pessoas também estão meio que se enganando. Assim, tudo bem, inflação dos Estados Unidos 8%, o Fed não vai fazer nada. E aparentemente vai, né? Ô, Daniel, tinha que mandar esse pessoal para passar um mesinho aqui, cara. A gente está muito desesperado com 8% de inflação. Desesperado, o que a gente vai fazer? Gente, isso aqui pra gente chama o quê, Daniel? Terça-feira, 11 da manhã. Isso aqui pra gente É isso. porra, é normal. Desespero, sabe? Uma coisa que, enfim, me parece uma tempestade, um copo d'água, olhando aqui do Brasil, tá? Quem sou eu para dizer o que é grave para eles lá, né, Daniel? Mas você sabe que ele está sem dormir depois disso, né? Zé Biden. Né? Zé Biden falou: pelo amor de Deus, Powell, eu sei que a inflação é ruim, mas sei lá, se você subir o juro muito rapidamente, pode ser que isso atrapalhe o meu processo aqui de midterms. Enfim, Pode Tanguy, ser em é dezembro? difícil. Dezembro. Aumenta em É, dezembro. mas lá nos Estados Unidos, o presidente do Banco Central faz o que quer, rapaz. Não pode demitir o cara. É um A negócio zona, né, assim cara? louco. É um negócio Que louco, não loucura. pode demitir, porque parece que tem que tomar decisões com foco no longo prazo e não na agenda eleitoral. Enfim, são essas coisas aí que acontecem em países estranhos que vivem com inflação muito alta, como é o caso dos Estados Unidos no atual momento. Pois é. Daniel, eu queria falar um pouquinho do Putin, cara. O Putin hoje ele divulgou um vídeo. Você sabe que o Putin no início da guerra, Daniel, a gente falava sobre isso aqui bastante. Ele aparecia muito, né? O tempo todo, estava na televisão o tempo todo, fazendo declaração o tempo todo. Ele estava ali, realmente, assim, num nível de participação no debate público extremamente intenso. E depois ele deu uma sumida, né? A gente chegou a comentar isso aqui. Pô, tem tempo que o Putin não aparece. Ele apareceu outro dia aí, deu uma declaração e tal. Mas hoje apareceu um vídeo dele, Daniel, conversando com o ministro da Defesa da Rússia, que é o Shoigu, e o vídeo dele chamou a atenção de muita gente. Por quê? Ele parece o vídeo todo sentado. Você sabe que o Putin, né? Isso aqui também é algo notório sobre ele. Ele é um cara muito ativo, né? Ele é um cara que faz exercício muito regularmente, é um cara que está sempre em forma, é um cara que não bebe, né? Um cara que tem uma preocupação, né, com a postura física muito intensa e tal. Com a saúde Mas também, com a né? saúde e tal. Mas nesse vídeo que ele apareceu com o Shoigu, né, o ministro da Defesa, ele apareceu sentado o tempo todo, curvado para frente, assim, na verdade com as costas encostadas na parede, mas com o ombro levantado, uma postura meio estranha, e com a mão direita segurando na ponta da mesa o tempo todo. E aquilo chamou atenção porque não é muito o jeito que o Putin normalmente se porta. Normalmente o Putin ele tem uma postura mais, né, mais assim, suerguida, né, mais imponente, e não foi o que aconteceu. E a pessoa começou a puxar outros vídeos dele, mostrando que de fato ele tem tido algumas posturas diferentes das tradicionais dele. E aí começou muita gente, de novo, tá, gente? Isso aqui eu estou colocando aqui porque Isso vai nos aparecer últimos em dias, né, imprensa Tanguy? nos últimos Últimos dias. dias, últimas semanas e tal. Exatamente. Então teve um encontro que ele teve com o Lukashenko, de Belarus, em que ele apareceu meio cambaleante, assim, com uma perna com pouca firmeza e com uma mão segurando a outra.
E o que tem gente especulando, mais uma vez, isso aqui vem sendo dito tanto por sites de fofoca quanto por pessoas um pouco mais inteiradas do que está acontecendo, que aquele rumor de um tempo atrás de que talvez ele tenha algum tipo de problema neurológico, talvez Parkinson, que é gente que está levantando a ideia do Parkinson, ou alguma outra que não sabe se qual, pode estar sendo vislumbrada. Mais uma vez, não há qualquer tipo de comprovação, ninguém sabe se é mesmo, não saiu nenhum boletim, nenhum laudo, não dá para saber, mas de qualquer maneira é um vídeo que, para quem acompanha o Putin há algum tempo, sabe que não é muito normal dele. Ele podia estar passando por, sei lá, uma fase de estresse, claro, cansaço, sei lá o que é, mas o fato é que me incomodou um pouco sabendo, né, qual é o histórico dele, já tendo visto muitos vídeos dele. E hoje também, Daniel, a gente chegou a comentar isso aqui em off, né, aqui antes do início da gravação. Hoje, nesse domingo, dia 24 de abril, foi a Páscoa da Igreja Ortodoxa, né, do calendário ortodoxo, que é uma data que para eles, né, para esse ramo do cristianismo, é mais importante até do que o Natal. Né? Para o catolicismo, para o ramo ocidental, o Natal é mais importante. Né? A Páscoa também Não é não, muito importante. Não é não. A Páscoa é mais importante A também para Páscoa o é mais ramo importante ocidental. também? Para o cristianismo de uma forma geral, tanto para os ocidentais quanto para os orientais, a Páscoa é a data mais importante do calendário religioso. Então fica aqui minha ignorância. Para mim o Natal era mais importante, disparado, mas enfim. Então hoje ele deu uma declaração por escrito, né? Enfim, não foi ele falando diretamente. E o que ele disse é que a Páscoa traz consigo altos valores morais, inspirando o melhor nas pessoas, a crença no triunfo da vida, na bondade e na justiça. Não deixa de ser irônico, tá, Daniel? O cara tá bombardeando, né, a Ucrânia, tá levando uma guerra que tá matando assim, milhares de pessoas, uma guerra que vai gerar muito problema na vida das pessoas, inclusive de cristãos ortodoxos, tá? E está falando que traz consigo os altos valores morais, né? Falando da Páscoa, inspirando melhor nas pessoas a crença no triunfo da vida, na bondade e na justiça. Né? Então fica aí a mensagem de Páscoa do senhor Vladimir Vladimirovich Putin, Daniel. E aí me chamou a atenção ele lá no altar, fazendo o sinal da cruz, né? Um sinal da cruz característico dos cristãos ortodoxos, que puxa da direita para a esquerda, ao contrário dos ocidentais, que é da esquerda para a direita, mostrando ali toda a sua religiosidade, mostrando o seu alinhamento com a igreja cristã ortodoxa. Lembrando que a gente já falou bastante sobre isso aqui no Petit Jornal, quer dizer, como o Putin tenta trazer toda essa tradição religiosa da Rússia. A Rússia é um país profundamente religioso, extremamente religioso. Ele tenta justamente trazer para o seu governo essa associação entre religiosidade e política, que ele é um presidente conservador, que ele é um presidente que preserva a essência da Rússia. Enfim, tem uns outros lugares aí por aí que a gente também vê coisas parecidas, Tanguy. Sei lá, mas é interessante observar sempre que o Putin não tem nada de comunista, muito pelo contrário, gente. E esse traço da questão da religiosidade me parece que é um exemplo justamente dessa separação do que é o Putin e do que era a União Soviética. Maravilha. Daniel, eu queria trazer uma pauta aqui sugerida pela nossa ouvinte fiel, Joana Maranhão, né? A ex-atleta olímpica e tal, e ela disse que a Rússia, né, ela chamou atenção para essa pauta, que a Rússia vai organizar uma competição de natação. Achou que era um bom momento, Daniel? Acho que, sabe, um Mas vai pouquinho muita de... gente nessa competição, cara? Tem Então, muita aí gente tem uma galera confirmada? que... Então, vão convidar algumas pessoas. Vão convidar, assim, os mais chegados, os mais próximos e tal. Então, alguns países que a Rússia já disse ali que certamente vão ser convidados. Então, a Argentina vai ser convidada. Cuba vai ser convidada, Venezuela, China, alguns países do Belarus. Caribe, China, alguns países asiáticos, e botou o Brasil na fila lá, tá, Daniel? E eu Ih, queria saber como é que você rapaz. responderia se você fosse o Brasil e recebesse um convite como esse. Opção A, claro, por que não? Opção B, estou com a agenda cheia, não vai ter como que eu estou ocupado no dia. E opção C, não responde. O que você faria, Daniel? Como é que você responde um convite desse? Ô, Tang, nesse caso, eu acho que eu simularia demência nesse momento. Falar, ó, eu tô com um problema aqui. Ih, gente, e-mail não chegou, rapaz. Você mandou por O e-mail? e-mail não Manda de chegou, novo. o e-mail não chegou, tem gente até conectada que faz isso, né? Que fala assim, não sabia. Né? Então, acho que essa é uma Manda boa de também, cara. novo.
manda de novo, tenta mais uma vez, que eu acho que foi um problema da comunicação, assim, mas claro, estou muito feliz com esse seu convite, estou me sentindo muito honrado aí por ter Muito esse honrado. clube Vamos lá. de poucos países aí e o meu nome está entre eles. Maravilha, maravilha. Então fica a sugestão para o pessoal, né, da natação brasileira para saber se vai ou não competir na Rússia, né, num dos momentos mais propícios. Mas você tem que, né, Daniel? A gente já teve visita presidencial, né, uma semana antes da guerra. O que, que é ir lá, dar umas braçadas lá? Competição de Você nada. imagina? Pois é, imagina. Isso é uma besteira, né? Isso aí qualquer um poderia ir lá e fazer que ninguém ia nem notar. Ô, Daniel, pegando Tanguy, uma. Diga. Fala aí. não, eu queria saber se tem Polônia, ou a gente vai ter um assunto antes Tem ainda. Polônia. Tem Polônia. Polônia tá aí. Polônia, na verdade, tem duas pautas da Polônia, né? Que a Polônia tá bem sem Ah, freio meu mesmo. Deus. A primeira delas, Daniel, é que a Polônia falou o seguinte: olha, gente, eu tô vivendo uma situação complicada aqui. A situação tá séria, tá grave, eu tenho que salvar a Ucrânia. Porque se os outros não fazem nada, não, Daniel. Eu tenho que ir lá, eu tenho que salvar a Ucrânia. Todos os dias eu tenho que pensar sozinho o que eu vou fazer com a Ucrânia. E tem mais. Eu não estou com tempo para ficar pensando em pandemiazinha, de covidzinha, de frescura, não. Então é o seguinte: não vou mais comprar vacina para Covid. Não vou mais. Não vou mais. E aí, Daniel, eu estava puxando aqui os dados de vacinação da Polônia. A Polônia tem 38 milhões de habitantes, né, mais ou menos. Morreram cerca de 115 mil pessoas por Covid, né, dados oficiais, e apenas 59% da população polonesa tomou as duas doses da vacina. Só para a gente ter uma noção, em termos de comparação, a comparação é que na União Europeia a média é de 72,5%. Então, 72,5% na União Europeia como um todo, 59% na Polônia. E somente 31% dos poloneses tomaram a dose de reforço. Então, a gente está falando sobre, enquanto na União Europeia, né, a média de 53%. 31% na Polônia, dose de reforço, 53% na União Ô, Europeia. O que a Polônia Tanguy, disse é, mas pela ordem. A Polônia não tinha o rapaz lá, o tal do Duda, que está lá ah, ainda. Era meio negacionista esse rapaz aí. Inclusive era amigo de uns outros presidentes mundo afora, que também era meio negacionistas. quem, Daniel? Talvez tenha a Quem? ver com Quem? isso. Ele era amigo de Rapaz, quem? não me vem a cabeça agora, Ah, é? peraí. Caramba, cara. Eu tô Escapou. tentando lembrar também quem Escapou, é, também mas, não tô lembrando. mas o fato é que o Duda era meio negacionista, rapaz. Eu acho que tem a ver com isso, hein? Enfim. Aí ele falou assim, ó, o Pfizer, é o seguinte, quem fornece as vacinas para a Polônia é a Pfizer, falou que não quer mais não. Não precisa nem mandar. E aí, Daniel, isso vai gerar mais um atrito com a União Europeia, porque a União Europeia ela faz uma negociação com a Pfizer para o bloco todo. Então pega lá os pedidos de todo mundo. A Polônia vai ser tanto, a França vai ser tanto, a Alemanha vai ser tanto, não sei o que, Comprar depois em divide. quantidade é mais barato. Comprar em Então, aí quantidade é mais interessante. Você consegue negociar melhor e tal. É inteligente. isso. Aí o que a Polônia fez foi, ó, ô, União Europeia, não tô sabendo de nada não. Não vou pagar não, não é comigo, não sei, não vou não. Vê o que você faz com essas doses aí. Aqui a gente não quer porque a gente está preocupado em salvar a Ucrânia. Vocês estão preocupados com gripezinha, com doençazinha que já acabou aí, e a gente está preocupado com coisa séria. Tanto é que hoje, né, nesse domingo, entra em vigor a Lei de Defesa da Pátria. Eles colocaram no domingo para ser um negócio grandioso e tal, óbvio que é um dia útil, né? Então vai ser amanhã que vai ter efeito na prática, mas hoje teve a celebração da entrada em vigor da Lei de Defesa da Pátria, que vai, ao longo dos próximos anos, dobrar o exército polonês, Daniel. Vai passar de 150 mil soldados para cerca de 300 mil soldados. Vai ser exatamente essa lei que vai permitir que a Ucrânia chegue a 3% do PIB em gastos com defesa. A gente já falou sobre isso, que a Polônia está gastando o que pode e o que não pode lá nos Estados Unidos, né, com armamento e tal. Então vai passar de 2% do PIB para 3% do PIB e vai, portanto, com isso, introduzir mais equipamentos modernos. Nas duas pautas da Polônia, completamente fora da casinha não vou mais comprar vacina e me dá tudo que você tem de arma aí, porque aqui a gente é vida louca pra cacete. Eu queria entender o que a vacina tem a ver com salvar a Ucrânia. Eu fiquei com um pouco de dificuldade de fazer essa conexão. Sei lá, eu acho que se você vai salvar a Ucrânia vacinado talvez seria mais fácil, seria talvez mais eficiente, mais produtivo, né? Mas tudo bem, né? Seu Duda, tudo bem, quer dizer, tudo bem coisa nenhuma. O seu Duda mais uma vez botando para fora o negacionismo dele dentro de um contexto completamente aleatório, um rolê aleatório do seu Duda anti-vacina. Enfim, fica aqui apenas o nosso protesto, a dona Polônia, que não está botando vacina para as pessoas, para os poloneses se vacinarem. Pois é. Ô, Daniel, eu quero saber de oligarca. Temos oligarcas hoje?
Ah, temos oligarcas. Então, solta a vinheta aí. Porque você sabe que o Petit Jornal é muito ouvido mundo afora, né? E Muito. na semana passada, nós fizemos um episódio sobre oligarcas, mencionando a morte em 24 horas de dois oligarcas, de forma estranha, né? Coincidência. O senhor Vladislav Avaiev e o seu Sergei Protosenia, né? Um foi esfaqueado, o outro, né, ali focado, umas coisas esquisitas, né? As coisas esquisitas que aconteceram com eles. E aí a Newsweek ouviu o Petit Jornal e publicou a matéria dizendo: não, 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 não. Tem mais oligarcas mortos desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou. Ó, vocês estão desatualizados. No dia 24 de março, o seu Vasily Melnikov morreu na própria Rússia e ele morreu esfaqueado. E não só ele morreu esfaqueado, como a mulher dele e os filhos também foram esfaqueados. Não, 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 não. Não é só isso também, não. Teve também o senhor Mikhail Watoff, que morava no Reino Unido e apareceu enforcado na garagem, né, no dia 28 de fevereiro. E não é só isso. No dia 25 de fevereiro, o senhor Alexander Tulaikov, né, apareceu também enforcado na garagem, isso em São Petersburgo. Rapaz, É uma eu sei que pandemia de enforcamento, né, cara? rapaz, a taxa de mortalidade dos oligarcas russos é uma coisa louca desde que essa guerra começou. E é tudo esfaqueado, enforcado. Às vezes morre a família, às vezes não morre a família. Sei lá, tô achando esse negócio de ser oligarca russo meio perigoso. Talvez seja por isso que os oligarcas blindam o iate. Talvez seja por isso que eles estão fugindo para Dubai. Talvez seja por isso que eles vão para as Ilhas Maldivas. Enfim, vai para Fiji, que nem a gente tem explorado aqui no Petit Jornal. O fato é que fica o registro, fica essa nota, que uma das coisas mais perigosas do mundo no atual momento é você ser oligarca russo, porque está matando por razões exóticas, por razões esotéricas, que a gente não tem muito controle, tá, Guilherme? Rapaz, ainda bem que a gente não é rico assim, Daniel. Porra, já pensou, cara, o perigo? Já pensou? Porra, que Olha aí, loucura, que cara. perigo. Com o Abramovich tá tudo bem, cara? Por enquanto, sim. Por enquanto segue tudo bem. O Chelsea está à venda. Ele está aí com alguns bilhões congelados, né? Mas fora isso, ele parece que está bem. Parece que está com saúde. Deve estar um pouco chateado, talvez um pouco deprimido, mas continua por aí, vivo, leve e solto. Maravilha. Só uma última pauta, Daniel, para a gente passar para o nosso momento aqui de agradecimento. A Turquia anunciou que proibiu o trânsito de aviões militares russos de passarem pelo espaço aéreo do país, pelo espaço aéreo turco. Principalmente, né, naturalmente, a rota principal ali era uma ligação entre a Rússia e a Síria. Né? Então, você passando da Rússia para a Síria, a Turquia, naturalmente, é o caminho mais direto, mas por conta do conflito, por conta da guerra na Ucrânia, a Turquia anunciou que, olha, com todo respeito, né, não é nada pessoal, nada contra você nem nada, mas a gente quer impedir, como a gente não quer se envolver, e a gente sabe que tem muito trânsito de militares russos indo para a Síria, e possivelmente, né, sírios indo para a Rússia para poder lutar contra a Ucrânia, a gente vai fechar o espaço aéreo. Então agora, Daniel, se você quiser pegar um voo, né, que saia da Rússia e vá para a Síria, você vai ter que fazer uma voltinha ali pelo Azerbaijão, pelo Irã ou pelo Iraque. Né? Uma voltinha um pouquinho maior ali, Daniel, é só fazer um contornozinho ali, não, você pega ali, rapidinho, você faz um balãozinho ali e você chega finalmente na Síria. A Rússia aceitou de boa, falou assim, beleza, tudo bem, a gente não vai, né, não estamos em condições de arrumar mais um problema com a Turquia, mas é importante só saber que esse é mais um fato aí de isolamento da Rússia, mais uma vez, com o seu espaço aéreo, Daniel. E tem que não dá para ir pelo outro lado, porque pelo outro lado tem a tal da União Europeia que não deixa aeronaves russas passarem, né, Tanguy? É. Então, por isso que ele precisa ir em direção ao leste, passando ali ou pelo Azerbaijão ou pelo Irã. Tanguy, fica aqui o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal, vocês que são absolutamente fundamentais para a continuidade do nosso projeto. Fica o nosso abraço, o nosso agradecimento, o nosso carinho a cada um de vocês que periodicamente contribui com o projeto do Petit. E fica o convite para você se tornar apoiador, apoiadora do Petit Jornal. Lá no site do podcast, petitjornal.com.br, tem uma seção Apoio Petit, com alternativa para você ser apoiador do Petit Jornal no Brasil, alternativa para ser apoiador no exterior, tem PicPay, tem Pix. Certamente você vai encontrar ali uma maneira mais adequada
para que você possa ser apoiador do nosso projeto. E, Daniel, lembrando do aviso, né, que a gente tem que dar para os nossos ouvintes todos, hoje esse episódio aqui é o último episódio do plantão. Mas calma, não muda nada, tá? A gente só vai mudar o nome. Para quem acompanha o Petit Jornal há mais tempo, a gente tinha como programação principal o bate-papo, que acontecia normalmente uma vez por semana. Nos últimos tempos, a gente vinha fazendo um que era fixo, né, toda quarta-feira, e a gente tinha, às vezes, mais um bate-papo, que a gente chamava de bate-papo extra, bate-papo especial, né, sobre algum tema que acontecesse naquela semana e a gente quisesse um pouco mais de tempo para conseguir abordar. Quando a guerra começou, a gente parou de fazer a programação dos bate-papos e das colunas individuais que a gente fazia já com a nossa programação normal, nossa rotina, desde 2016, e a gente começou a colocar todos os nossos esforços para fazer os plantões. Só que hoje, a gente está gravando o plantão do dia 60 da guerra. Hoje a guerra está completando, aliás, 2 meses, mais um marco importante. Então, para a gente não estender demais os plantões, já que está se tornando de fato algo regular, a gente vai renomear a partir de agora, né, daqui para frente, os episódios daqui para frente, voltarão a ser chamados de bate-papos. E com isso, portanto, a gente consegue ampliar um pouco a pauta. Então, a gente não vai falar somente sobre guerra. Ultimamente, a gente já vinha falando de outros assuntos. Já falamos hoje sobre a eleição na França. É óbvio que a guerra vai continuar sendo um dos assuntos mais importantes, porque é um dos assuntos mais importantes do mundo nesse momento. Mas só para vocês não estranharem, porque no episódio, já que vai ser gravado amanhã, segunda-feira, já vai ser chamado de bate-papo. Mais uma vez, gente, a frequência continua a mesma. A gente vai continuar gravando 5 episódios como esse por semana. Pelo menos por enquanto, depois a gente vê como é que a gente faz e tal. Mas, a princípio, 5 episódios por semana, de domingo à quinta-feira. A gente só tem parado na sexta e no sábado para dar aquela respirada, né, Daniel? Mas, a partir daí, a gente continua de maneira igual ao que a gente faz hoje. Só não estranhe, a gente já não vai mais chamar de plantão. A gente volta a chamar, portanto, de bate-papo. Não é isso, Daniel? É isso, gente. No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pronto, olha aí. Dificuldade de internet, mas acabou tudo bem. Acabou tudo bem. O editor Entre vai ter mortos e pouco feridos, trabalho hoje. salvaram-se todos. O O editor vai ter trabalho hoje. editor vai ter trabalho, o editor. Não valeu a É. pena. Acho que essa estratégia de manter gravando é ótima, né, cara? Acho que facilita bastante depois na edição. É isso. Que aí grava E direto e tal. dá uma olhada só aí, porque eu acho que no finalzinho deu um pequeno delay, cara. Pelo menos pra mim aqui. Não sei se pra você tava. Pra mim tava com um delayzinho, eu falava, você ouvia um pouquinho depois. Só que ela dá aquela ajustadinha. Mas isso na edição eu sempre ajusto. Sempre ajusto quando eu vejo que tem delay, eu vou acompanhando e tal, o fio. Muito bem, Então, gente. beleza. No fim dá Maravilha. tudo certo. Agradecer ao pessoal que está comprando selos aí. Obrigado pelos selos, pessoal. A gente viu que durante a gravação uma galera comprou selo aí também. Durante a gravação a gente acaba que não comenta, mas a gente estava de olho aqui. Então, obrigado pelos selos. É isso, Daniel. Tem mais recados, cara? Não, por hoje é só. Amanhã estamos de volta, Dengue. Com bate-papo. Mas estamos de volta. Bate-papo. Bate-papo. Isso aí. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.